cantar o momento número 33. Com tua mão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois tem
Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 15 em diante. Atos dos Apóstolos, curiosidade não Abner, o Atos dos Apóstolos é o único livro que não termina com a palavra amém. Curiosidade, vocês que estão começando na fé, é o único livro que não termina com a palavra amém. Resposta da curiosidade. Por quê? Por que o livro de Atos dos Apóstolos não termina com amém? Aleluia. Porque o Espírito Santo, na verdade esse livro deveria chamar Atos do Espírito Santo. Deveria chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Ali isso é uma ideia, tá, irmão? Porque aqui relata os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E é o único livro que não termina com amém, porque a igreja continua com o ato apostólico. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não vai acabar ainda. Aleluia. Hein? Provavelmente vocês, muito difícil esse tipo de leitura que nós vamos fazer hoje. Ninguém lembra para esse texto. Vamos lá? Eu vou ler uns irmãos deu após. Naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, olha, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outros seus passados. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faz conosco, testemunha da sua ressurreição. e apresentaram-se dois, José chamado Barsabás, que tinha o sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado de Judas, que se desviou para ir ao seu próprio lugar. lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Glória a Deus. Nosso pedido de oração se manifesta.
Glória a Deus. Vamos continuar orando em favor da família Pão Crescente. Vamos continuar orando em favor da Maria da Paz. Vamos continuar orando em favor do irmão Tiaguinho. Do irmão Tiaguinho. Aquele irmão que nós oramos já do rosto. Acidente de moto. Do acidente, na verdade foi de carro. Quebrou as faces, entrou parte de ossos para dentro do cérebro. Já está em casa. Glória a Deus. Aleluia. E vai lá, tia, Margarida, continua orando em favor da mãe, da irmã Judite, que é a mãe da irmã Lia, que está de viagem ainda, né? Glória a Deus. E as tias também, né? Oh, vida boa, né? É? Coisa boa, né? É isso aí, irmão. Olhe do seu lado, irmão, vê se está faltando alguém, e olhe por essa pessoa que você não está vendo. Amém? Vamos orando? Ó Espírito Santo, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença. Pai, Senhor, a Tua vontade sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, de forma sobrenatural. Essas pessoas que foram mencionadas, Senhor, no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder. Obrigado pelas Tuas mãos. Obrigado por tudo que a qual o Senhor tem feito. E sabemos que grande é a vitória que a qual o Senhor tem reservado aos Teus filhos. Ó Espírito Santo, manifesta, Senhor, o Teu poder sobre essas pessoas, sobre todos os nomes citados. Jesus querido, cada pessoa que está orando, Senhor, nesta oportunidade. Eu sei que o Teu amor e a Tua graça está sobre a vida dos Teus filhos. Jesus querido, alcança e opera milagre, aleluia, para que Teu nome possa ser glorificado em nosso meio, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Grupo de louvor. A porta da casa mais sim.
de louvor. Glória a Deus. O amador está conosco. Nosso irmão Carlos, nossa irmã Rosana. Estou implementando assim, depois ele vai fazer surpresa para os irmãos. Vocês entendem? Irmãos, na verdade, nós já temos conversado, namorado bastante, né, irmão? Carlos, conversado a respeito da obra de Deus já com bastante, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Como a igreja quer receber esses irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Entendeu o negócio? Glória a Deus. Sua presença nos fortalece. E nós fortalecemos vocês. Amém? Glória a Deus. É um fortalecendo o outro. Glória a Deus. Eu quero abrir a oportunidade para contar uma bênção. Quem tem uma bênção para contar? Glória a Deus. Aleluia. Parece até 6, hein? Salve nosso Pai Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho muitas bênçãos para contar, né? Só de nós estarmos aqui é um privilégio estarmos na presença do Senhor. Muitos queriam ter essa oportunidade, não tem, né? Então é uma alegria imensa nós estarmos na presença do Senhor. Eu tenho uma bênção para contar que eu recebi essa semana. Além da bênção que o Senhor já me deu, que eu contei aqui numa quarta-feira, que Jesus abriu porta de uma faculdade para me fazer, para honra e glória do Senhor. Eu também quero hoje contar a bênção, não sei se os irmãos perceberam, né, que eu estou com cara nova. Glória a Deus. Irmãos, para mim isso foi uma grande bênção, porque eu já estava com o meu óculos, acho que já faz 10 anos, e toda vez que eu ia fazer não dava certo, porque o meu grau é muito alto e muito caro. Os irmãos têm noção, eu uso 12 graus, é muito forte. E a minha lente não sai menos de R$800, só a lente, mais o óculos, assim, vai. Mas para a glória do Senhor, o Senhor tocou no coração de uma pessoa, e essa pessoa chegou em mim e falou assim: irmã, vai orando que o mês que vem eu vou te levar para fazer seu óculos, porque eu estou incomodada com o seu óculos. Ela ainda falou desse jeito, porque o meu óculos, irmão, quebrava a perna, e ela sabia que eu não enxergo nada sem óculos, nem a ponta do meu nariz, né? Porque, irmãos, 12 graus é forte demais, né? Aí eu falei: amém, irmã. Aí ela chegou em mim para mim lá fazer. Eu falei assim: irmã, melhor você não ir lá, não, porque o meu grau é muito alto, é muito caro. Ela: irmã, vai orando e vamos. Aí eu fui lá para a honra e glória do Senhor. Deus abençoou, que esse óculos saiu quase R$2.000, irmãos. 1.000 e uns quebrados lá, mas Jesus foi trabalhando. Aí tudo bem, ela fez. E quando nós fomos buscar, ela recebeu um grande desconto para a honra e glória do Senhor. E eu fiquei muito feliz, porque Deus me deu essa bênção e abençoou a vida do irmão que me dá, que não saiu pelo preço que ele custava, mas Deus me deu, irmãos. E a minha alegria é tanta, porque eu não posso falar, mas você está falando uma coisa material, irmãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus prepara tudo na hora e no tempo do Senhor. E nós temos que contar até o mínimo, para que edifique a fé de muitos irmãos, que às vezes está precisando de uma coisinha e não tem fé para pedir para o Senhor, não tem paciência de esperar. O nosso Deus é o dono da bênção, não importa se pouquinho ou se grande, aleluia. No tempo certo, no momento certo, o Senhor nos abençoa. E para mim isso foi uma grande bênção que o Senhor me deu, porque Ele preparou, irmãos, aquilo que eu estava precisando no momento. Então essa é a minha bênção para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, por isso eu estou aqui, porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso eu estou muito alegre. Amém. Mais um irmão contando a bênção. Eu já vou dar uma conta a bênção também. Glória a Deus. É a vossa irmã Cedo, irmã Rayane? Glória a Deus. Sai da igreja, Papai Senhor. Amém. Eu quero agradecer muito a Deus, mas muito mesmo. Porque o valor desse lugar
Ele fez na minha vida foi muito grande. Desde pequena eu tinha uma bronquite, doença respiratória. E agora há pouco, com os meus 12 anos, Deus me curou. Eu agradeço a oportunidade e agradeço muito a Deus por estar conosco. Glória a Deus, tem mais? Tem mais ou acabou? Acabou, Chico Macedo? Quem tem uma saudação? Se eu tiver a oportunidade, eu vou ler lá o versículo, voltar a tal palavra. Quem tem? Misericórdia, Jesus. Vou orar para vocês deitar com a Bíblia na mão e acordar com ela na mão. Entendeu? Crente, a Bíblia diz que tem que ser de dia e de noite. 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 Quando nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, você vai abrindo. Cada dia que nós meditamos, a lâmpada do Senhor, as nossas lâmpadas, vai recebendo o brilho do Senhor. Aí verdadeiramente nós vamos cumprir ser luz nessa terra. Então é através da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe que eu vi a irmã Lia? O Espírito Santo sabe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus forte. Aleluia. Quero saudar também a todos com a paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então temos que clamar, né, irmãos? Porque se não clamarmos, como Deus vai saber o que a gente precisa, né? Ele sabe, mas é bom clamar.
Eu vou estar lendo os Salmos, capítulo 119. Vou ler apenas alguns versículos. Eu vou ler a partir do versículo 89, que diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Quanto amo a sua lei, é a minha meditação em todo dia. Aleluia. Eu vou repetir apenas o versículo 99, que diz assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito teria perecido na minha angústia. Esse versículo fala muito ao meu coração, porque o salmista está falando assim: ó Senhor, o que tem sido a minha alegria é a tua palavra. O que tem sido a minha alegria é as tuas leis, Senhor. Se não fosse a tua palavra, as tuas leis na minha vida, eu teria perecido na angústia. E quantas vezes a gente estamos angustiados e não procura a alegria no lugar certo? A nossa alegria está aqui, na palavra de Deus. A solução está na
Deus. Se não fosse o Senhor conosco, o que seríamos de nós? E o Senhor, Ele é fiel, a palavra dEle diz que a palavra dEle permanece para sempre. E a fidelidade se estende nos céus e na terra, de geração em geração. Então Ele é fiel. Então para que ter medo? Para que ficar angustiado? A resposta está aqui. A solução está aqui. Tudo está aqui. Então procura o Senhor quando estiver angustiado. Não procura o vizinho, não procura a resposta onde não tem a resposta. Está na lei do Senhor. A resposta está na palavra de Deus. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. As irmãs do Espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Faz uso de casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus também. Saudação. Não cai. Uma saudação não cai. Depois. A guerra me
Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Chame o vento de Glória a Deus. Aqui também, irmão Carlos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Jesus. Depois, jovens já se preparam. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Quero saudar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Como que vocês estão? Estão bem? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao pastor Daniel, por essa oportunidade. Porque é Deus quem concede a oportunidade. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Então, o culto é dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra a qual Deus trouxe ao meu coração antes de vir para este culto. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Essa palavra ela foi para mim. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês na noite de hoje. Amém? Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa foi a palavra de Deus que veio ao meu coração antes de eu estar nesse culto, que eu preciso buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, porque nós sabemos que o mundo aí fora jaz o maligno. Nós sabemos também que a volta do nosso Mestre Jesus, ela está mais próxima que a roupa a qual vestimos. Nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis. Jesus, Ele está à porta. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós sabemos que não é de qualquer maneira que eu vou subir com o Mestre quando Ele vier nos ares arrebatar a tua igreja. Nós precisamos estar preparados. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque a era da graça, ela tem um tempo determinado por Deus. E a era da graça, ela está se findando. Por isso que é necessário nós, assim como o pastor, ele mencionou aqui que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Porque nós só vamos ter um relacionamento com Deus se for através da palavra. Nós só vamos ter uma intimidade com o Senhor se for através dos nossos joelhos. Eu preciso buscar mais e mais ao Senhor. Essa foi a palavra que Deus trouxe para o meu coração. Eu estou compartilhando com os irmãos. Porque a palavra de Deus ela tem que ser compartilhada. E quem tem ouvido, ouça. Amém. Agradeço a oportunidade e uma salva de palmas para o nosso mestre. Antes dos jovens, o Adem. Pararam, Adem? Glória. Aleluia. Está esquecendo. Era que a cabeça do pastor está ali. É? Só um pouquinho que eu faço, Senhor. Amém. Vou ler um versículo que se encontra em Salmos, Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 22. Disse-lhe o Senhor
Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A minha disse agora há pouco que Deus tem preparado coisas grandes e firmes para a gente. Coisas grandes. Mas nesse versículo ele fala, se formos fiel no pouco, nós estamos sendo fiel. Maior ainda, quando a gente não tem nada, quando a gente está passando alguma necessidade, uma aprovação, a gente tem sido fiel nesses momentos, porque a palavra do Senhor diz, quem for fiel no pouco, sobre muito ele vai te colocar. Coisas grandes e firmes, Deus tem preparado para cada um dos seus servos que forem fiel. Ele recompensará cada um dessas pessoas. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Grupo jovem, CAD. Jovens e adolescentes influenciando o mundo. Glória a Deus, aleluia. Adorado para sempre é Senhor nosso. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Adorado para sempre é o Senhor nosso Deus. 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 Adorado para sempre é o Senhor nosso Deus.
Não quero que vai estar louvando o Senhor enquanto ela louva. Nós vamos recolher os dízimos e a oferta à casa do Pai. Você que está aí na rede social, a qual o Senhor tem tocado no seu coração para contribuir conosco, sendo um braço forte à obra do Senhor, você pode contribuir pelo 11 98567 2508, 11 98567 2508, pelo Pix ou pela conta corrente 45 522 dígito 9 agência 6065. Não deixe de contribuir com a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava dando um hino, falar sobre ver o Senhor. A gente admira tanto a natureza, o mar, o céu. Imagina ver o próprio Criador. Como deve ser lindo. Por isso, o meu maior desejo é ver o Senhor. Mas o meu maior desejo é te ver.
favor dos dízimos, das ofertas, em favor da palavra também? Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Amém? Agora chegou o melhor momento. Vamos orar também pelo dízimo e a oferta. Peço para os irmãos ficarem em pé em nome de Jesus. E eu salvo a igreja da paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas, Pai amado, para aqueles, Pai amado, que estão, Senhor, desempregados. Senhor, visita, Senhor, o celeiro, Pai, dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, repreende, Senhor, todos os gastos desnecessários. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Senhor, a palavra, Senhor, que já está, Senhor, nos lábios, Senhor, do teu servo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, com a tua igreja, fala, Senhor, com cada um de nós. Estamos aqui, Senhor amado, para ser abraçado hoje por ti. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, poder sentar, dando glória ao Senhor, meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados, esse texto que a qual nós lemos é um texto bem difícil de ministrar, porque faz poucas menções desse texto na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o apóstolo chamado Matias. Só que é evidentemente que antes de falar de Matias, eu quero falar ao coração de vocês ao respeito da grande traição e a respeito da grande majestade de Jesus entrando ao céu. Tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vocês conhecem a palavra de Deus já, todos que aqui estão, sobre a escolha de Jesus. Quando Jesus escolhe seus apóstolos, ele escolheu para tesoureiro da casa um irmão chamado. Interessante que Jesus conhecia quem era Judas. E eu creio plenamente que Jesus não errou no chamado. Eu creio plenamente que Jesus não errou no chamado de Judas Iscariote. Jesus acertaram. Porque a primeira base que nós temos é que o Senhor, mesmo conhecendo quem somos, Ele, por sua infinita misericórdia, Ele estende seus braços aos nossos favores. Mesmo sabendo quem somos. Interessante que Jesus pega e dá um cargo de honra para Judas. E era o cargo de tesoureiro. Irmão, é colocar o macaco para vigiar a banana. Não vai dar certo. Será que Jesus não sabia? Então verdadeiramente é que o Senhor conhecia. O Senhor conhecia. E é bem verdade que Deus olha e escolhe cada um de nós, e Ele sabe de todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos. Ele sabe quando nós somos bons e sabe também quando nós somos maus. Ele sabe da nossa grandeza e Ele sabe também da nossa pequenez. E é interessante que Jesus chamou Judas da mesma forma.
Porém, existe algo que o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fortalece. Que Jesus é justiça, que Deus é justiça. E interessante, Diaconisa Kétima, que Jesus também é galardoador conforme as suas obras. Jesus é galardoador. E o interessante é que nesse texto nós vamos observar que Judas não deixou de receber o galardão. Porém, ele recebeu o galardão da iniquidade. Recebeu o galardão conforme a semente que plantou. Pastor, mas a palavra de Deus é sobre Judas? Não. A palavra não é sobre Judas. Mas preciso passar por esse caminho. Eu preciso contar desse caminho. Mesmo o Senhor Jesus conhecendo você, quem você é, Ele te escolhe. Interessante que Ele te coloca você nos melhores lugares. E outra coisa que eu vou falar no seu coração. Você acha que Judas, gostando de dinheiro como ele gostava, qual o cargo que ele gostaria de estar perto de Jesus? Você sabe que Jesus também te coloca na posição que você quer? Mesmo você não sendo merecedor, o Senhor tem te levantado e colocado em lugar, aleluia, em que o seu coração almeja. Não foi diferente com Judas. E a palavra de Deus diz que Jesus leva os soldados guia para prender Jesus. Judas foi o guia para encontrar Jesus, mesmo fazendo parte dos 12 apóstolos. Interessante que nada fica em oculto, porque um certo dia numa ceia, o Senhor, Ele levantaram uma palavra, que um daqueles 12 que estava ali, iria trair, mas na verdade já tinha traído, porque Jesus conhece o coração e os pensamentos. Antes de você chegar lá, o Senhor já te conhecia. Antes de você chegar em qualquer história, o Senhor já te conhecia. E a Bíblia diz que Judas recebeu o galardão da iniquidade. Versículo 18 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Ele recebeu o galardão da iniquidade. Irmãos e irmãs, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justiça. Por isso que é importante nós lançarmos uma boa semente, porque a semente que nós plantarmos é essa que nós vamos colher. Mas eu vou dizer uma coisa: injustiça Deus não vai fazer. Ele vai dar o galardão que cada um de nós merecemos. Isso não foi diferente com Judas. Ele recebeu o galardão da plantação que a qual outrora ele fez. Era o galardão da iniquidade. Porém a iniquidade tomou conta, e a Bíblia diz que ele se precipitou. Ele agiu, a consciência bateu, apertou. E a Bíblia conta que ele comete um suicídio. Ele comete um suicídio. Só que eu não quero falar desse suicídio que muitos crentes cometem até hoje espiritualmente. Muitos crentes traem Jesus em pequenas coisas. Falam: não, Jesus, a partir de hoje eu vou ser fiel a ti. Mas na hora que a proposta do maligno vem, ele recebe as 30 moedas de prata e vende Jesus por qualquer valor. Às vezes vende o Senhor Jesus por segundos de
galardão da iniquidade. O Senhor, aleluia, te chamou para receber o galardão de justiça, e de justiça espiritual, celestial, e todos os galardões celestiais está à sua disposição. Acontece esse fato, diaconisa Kelly. Judas já tinha entregado Jesus. Interessante que o traidor nunca chega com cara de traidor. Ele sempre quer te beijar no rosto. Ele sempre quer ser o melhor amigo. O traidor sempre quer sentar na sua mesa. Viu? Então cuidado, irmão. Vigia. Nem tudo que se brilha é ouro. A vigilância depende de nós, mas o Senhor já conhecia e ajuda. E a Bíblia diz que Jesus foi preso e levado à morte. Mas não foi por acaso. A Bíblia diz que precisava se cumprir o que Davi tinha falado. Precisava se cumprir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, a Bíblia conta que ele ao terceiro dia ressuscitou. E após ter ressuscitado, ficara com o seu povo há cerca de 40 dias. É a sessão do Senhor Jesus. Esses 40 dias, o Senhor se apresenta para Tomé, o Senhor se apresenta para Maria, o Senhor se apresenta para os irmãos no caminho de Emaús. O plano de Deus, a promessa de Deus continua ativa. E a chama do Espírito Santo ardente para os corações dos nossos irmãos. A Bíblia diz que aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles fazem uma pergunta para o outro, quando eles descobrem que era Jesus, porque a sua aparência não estava mais como a da cruz, porque ele já tinha recebido o seu corpo, e a Bíblia diz que é o corpo de glória, o corpo ser glorificado. E eu, quando vou analisar esses textos bíblicos, nós vamos ver que os irmãos estão orando e a porta está fechada, mas Jesus entra mesmo com as portas fechadas. Aleluia! Pode até ser que alguém fica preocupado como é que Jesus vai entrar, porque não abriram a porta. Mas naquele dia, aleluia, Jesus passou, aleluia. Não sei se foi a matéria que virou espiritual, eu não sei se o espiritual virou matéria, mas eu sei que Jesus entrara aonde seus discípulos estavam, aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, aleluia. Eu não sei como estão as portas do seu coração nessa noite, aleluia. Irmão, eu não sei se o Senhor vai entrar substancialmente ou de maneira espiritual, mas uma coisa é, irmão, Ele vai entrar e vai fazer mudança, aleluia, para a sua glória, aleluia. E a Bíblia diz que isso perdurou por momentos de 40 dias e 40 noites. Uma certa feita, os discípulos estavam passando no mar, e de repente a tempestade se levanta, e a palavra de Deus diz que Jesus estava olhando eles, e quando Jesus está olhando eles, a tempestade começa a vir para lá e para cá, e Jesus vem andando sobre as águas. Aleluia, aleluia. E nesse momento que veio falar que era fantasma, você vê que pelos judeus, o costume judaico, eles acreditavam em fantasma, porque o próprio discípulo falava, é o fantasma. Só que sempre tem um crente, irmão,
que ele deixa de ser um crente mestiço, um crente que é levado segundo a maré das religiões temporâneas, e ele está atento nas visões espiritual, e alguém diz, não é fantasma, é Jesus, aleluia. Irmão, nesta noite, abre a sua visão em nome de Jesus, aleluia. Não está acontecendo por acaso, é porque Jesus está entrando na sua história, aleluia. E Pedro, ainda duvidoso, disse, Jesus, se é tu mesmo, faça que eu ande até vós. E Jesus fala para Pedro, vem, aleluia. Só que no momento que o vento sopra, a Bíblia diz que Pedro está caminhando sobre o mar. Só que o vento soprou. A hora que o vento soprou, Pedro duvidou e começou a afundar. Quem sabe os ventos têm soprado de forma de luta, de forma de fraquezas. Fraqueza essa pode ser espiritual, pode ser essa de força, de ânimo mesmo, de caminhar até as forças das pernas se acabaram. Mas uma coisa é, irmão, Jesus é quem está te ordenando você vir, aleluia. Carai, som de cantaraia, o vento pode soprar, e nós, muitas das vezes, por causa do vento, não vem nos destabilizar. Nós estávamos com tanto fé, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala que eu vou até vós. Olha que fé de Pedro. Pedro está dizendo, eu vou caminhar sobre as águas. Só que na hora de caminhar, assim acontece na vida do crente. A hora que nós temos certeza que é Deus que está falando conosco, que é Jesus que está conosco, nós fazemos o quê, irmão? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto. Mas na hora que os ventos começam a soprar, faz igual Jeremias. Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia. A palavra de Deus ao nosso coração pode o vento soprar, aleluia. Mas é o mestre que te chama, aleluia. Se o mestre te chama, ele carrega, aleluia, por todas as circunstâncias, aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus? Aleluia. O vento começa a soprar e Pedro começa a se afundar. Porém, Jesus, irmão, estende a mão e socorre Pedro. Socorre Pedro, irmão. Por quê? Porque Jesus não vai deixar você cair. Não sei se você está entendendo. Jesus não vai perder você para o adversário. Jesus não vai perder você para o inimigo que tem lutado contra a sua vida 24 horas. Jesus vai estender as mãos, aleluia, e vai cumprir o propósito dele sobre a sua vida, aleluia. Oh, aleluia. Que a palavra de Deus diz que isso tudo acontece nos 40 dias. Só que teve um dia que Jesus precisava ser trasladado. Jesus precisava ser levado ao céu. Aí a Bíblia fala, irmão, que é duro. Que Jesus começa a subir. Jesus começa a subir. E mais de 120 pessoas começam a observar ao céu. Estender os olhos ao céu. Aleluia. E começa a estender os olhos ao céu e vê que Jesus sobe até as nuvens. Vê que Jesus agora sobe das nuvens. E eu acredito que muitos irmãos falaram, cadê Jesus quando ele vai voltar? Aí daqui a pouco aparecem dois varões, dois anjos, e diz assim, olha, da mesma maneira que você viu ele subir, ele vai descer, aleluia! Porém
E a Bíblia diz que a ordenança foi: vai e ficai em Jerusalém. Vai para Jerusalém. E só sai de lá quando vocês forem revestidos do poder de Deus. Aleluia. Jesus está te chamando você para Jerusalém. Aleluia. Jerusalém, aleluia, a casa do Senhor. Aleluia. O Senhor te chama para a casa dele. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Interessante que a palavra de Deus diz que eles vão para Jerusalém, Monte das Oliveiras, vai para o tabernáculo. Só que no meio dessa trajetória eles percebem que Jesus tinha escolhido, fala comigo, 12. Só que estava faltando um. E Jesus tinha escolhido 12, mas um traiu. Pedro entende, direcionado pelo Espírito Santo, que precisava deixar os 12 apóstolos. O lugar não pode estar vazio. Os trabalhadores não podem estar em falta. Cada um tem que cumprir a sua missão. Porém, agora nós não temos mais Judas. Judas era tesoureiro. E agora nós precisamos de alguém para continuar o cargo de apóstolo. O cargo em pauta não era nem a tesouraria, o cargo em pauta era o apostolado de Judas. Porém, nós vamos perceber que há uma preocupação da igreja para que aquele lugar não esteja vazio. Dá tristeza no meu coração quando eu vejo as igrejas, as denominações olhar e não se importar com o lugar que está vazio. O Senhor é quem se carrega com todos os lugares dentro da casa do Pai. Aleluia. E esse lugar não pode ficar vazio, e Pedro entende isso. Mas quem vai cumprir essa missão tão importante do apostolado? Aí começa a olhar, tem uma multidão de 120 pessoas. Quem nós vamos escolher? E um dos critérios, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Isso é fundamental para a sua história. Isso é fundamental para você firmar os seus passos. Pedro olha e fala: e aí, como é que nós vamos escolher? Eu creio que conjugou entre os apóstolos e falou assim: olha, tem que ser uma pessoa fiel. Interessante que no texto vai aparecer aí que tem que ser uma pessoa versículo 21. Versículo 20 e 21. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a habitação, e não haja nela quem habite. Tome o outro seu bispado. Aqui na verdade, mencionando sobre Judas. Quem não cumpriu a vontade do Senhor, vai ficar deserta a sua habitação. Quem não cumprir a sua função, vai ficar deserto. Vai morrer espiritualmente. Porém, irmão, outro vai ocupar o seu espaço. Por quê? Porque a sua habitação, a sua função ficou deserta. Então, quando eu devo de fazer algo para o Senhor, sabendo que é a minha função, não pense em você que Deus, o maior compromisso de Deus é com você, que não, o maior compromisso de Deus é com a sua palavra. Aleluia. E a palavra dele não volta atrás.
levanta outro apóstolo, levanta outro diácono, o Senhor levanta outro membro, e a obra do Senhor vai o quê? Adiante. O Senhor não habita em casa deserta. O Senhor não habita em lugar a qual o pensamento não é fértil. O Senhor quer habitar em pensamento fértil, aleluia. Aqueles que dão vazão para o seu Espírito Santo e para te direcionar em toda verdade, aleluia. Vamos declarar lá. Então há um perigo de você ficar meio deserto. Você entra na igreja, irmão, se turma. Estou falando com todos vocês. Tem irmão que tem mania do espírito de timidez, fica de longe. E quem fica de longe, automaticamente vai ser casa deserta. E casa deserta o Senhor não vai usar. O Senhor vai usar, aleluia, aqueles que dão lugar para Ele morar, aleluia. Ô irmão, lugar que é infrutífero, o Senhor não vai. Mas Ele não me escolheu, pastor. Ele não me chamou. Chamou, irmão, mas te chamou para você ir e produzir bons frutos. Aleluia. Quando você entender a palavra de Deus, continue glorificando ao Senhor. Interessante que eu nunca imaginei nessa palavra. Eu nunca parei para pensar em ministrar essa palavra. Agora que eu estava sentado nessa cadeira, o Espírito Santo prega essa palavra. Eu falei, Jesus, o que eu vou pregar nessa palavra? Porque eu não tenho palavra para pregar. Aleluia. Mas como sempre o Senhor é quem põe palavra em nossa boca, e Ele que nos direciona pelo teu Espírito. Então cuidado, cuide da sua casa. Não deixe a sua casa deserta. Não deixe a sua casa vazia. Sua casa precisa ser cheia. Então, em vez de você cuida da família, posso falar isso, cuida da família. Em vez de você ligar lá a televisão, a TV ilusão, você coloca louvores, irmão. Começa a colocar alguma coisa, coloca uma administração, medita na palavra de Deus. Para quê, irmão? Para que a nossa casa não fica deserta. Mesmo que você ouviu que não presta, ouve que vai te fortificar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que no versículo 21 ele vai dizer assim: então vai colocar outro bispado em seu lugar. Precisa então de outro apóstolo. E uma das coisas que faz é necessário, pois, que dos varão que conviveram conosco, quer sair? Preste atenção nisso. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a vida. Não pense em você que Deus tem plano maior em simplesmente trazer ceifeiros, porque Ele traz ceifeiros. Ele manda ceifeiros. A Bíblia diz que é para rogar o Senhor da seara. E o Senhor da seara vai enviar ceifeiros. Ceifeiros, irmão, é obreiro pronto. É pessoas que sabem lidar com a plantação, com a colheita. Aqueles que sabem colher, ceifar, sabem tirar a plantação. É pessoas que já aprenderam. Porém, nesse texto, irmão, eles não oraram para o Senhor Jesus enviar os ceifeiros. Ele sabia que no meio deles tinha pessoas preparadas para cumprir a missão de apóstolo. Aleluia. Olha que coisa interessante, irmão. Ele não tinha nome de apóstolo. Interessante, irmão, que não chamou Filipe. Interessante que Filipe foi o primeiro discípulo de Jesus a seguir a Jesus. A primeira pessoa que Jesus falou, segue-me. E Filipe, opa, estou atrás. Foi o primeiro evangelista que Jesus usou, foi Filipe. Porém, engraçado, os apóstolos não escolheram Filipe.
Escolheram outros que estavam ali anônimo há muito tempo no ministério. Estava desde os dias que começaram até o dia, aleluia, que eles estavam ainda para perseverar em Jerusalém, aleluia. E o interessante que eles fazem e começa a escolher, falar, olha, precisa ter alguém que tem essa qualidade. Então vamos ver no meio do povo quem é que começou conosco desde o tempo de Jesus. Desde o dia que Deus fez a promessa, Jesus fez a promessa, Jesus chamou. Muitos entendem, irmão. Muitos entendem. Agora tem que ser somente que nasceram nessa igreja. Mas na verdade a missão está desde o dia que Jesus te chamou. Fiel a quem? Fiel ao Senhor. Aleluia. Desde o dia que o Senhor o chamou. Você pode dizer assim, desde o dia que Jesus me chamou? Então, irmão, a fidelidade não tem que estar junto desde o dia da minha conversão, não, irmão. A fidelidade tem que estar desde o dia que Jesus te chamou. Aleluia. E foi lembrado de dois nomes, aleluia. José, Baceba e Matias. Como nós vamos escolher? A Bíblia diz que eles tiraram a sorte. E a sorte caiu sobre Matias. É importante você prestar atenção nessa palavra. Tem pessoas que vai ser chamado por Deus, vai ser escolhido pelos apóstolos, mas não para cumprir grandes histórias. Tem pessoas que foram chamadas por Deus e escolhidos pelos apóstolos, porém não é para construir grandes histórias. Pastor, como assim? Tem pessoas que é chamada para aquele tempo, para aquela hora. Para quê, irmão? Para cumprir a ordenança do Senhor. Porém o espaço não pode estar vazio. O espaço não pode estar vazio. Interessante isso. Por isso que eu sempre falo que você sempre tem que ser um diácono hoje. É uma diaconisa hoje? Já prepara aí na igreja, irmão, para ser diaconisa amanhã. Investe na pessoa, investe nos obreiros, investe neles. Para quê? Para que o dia que o Senhor te chamar para outra missão, tenha outro para colocar no seu lugar. Aleluia, você não é infrutífero. E dar fruto significa fazer outro semelhante a eu, aleluia. Dar fruto significa, aleluia, eu continuar o legado, continuar a história, aleluia. Sabe que grandes homens de Deus, dos dias modernos, para uma história de 30, 40 anos atrás, grandes homens de Deus não fizeram discípulos, não levantaram outros iguais a ele. O que acontece com o ministério de Deus, sinceramente? Continua, mas ele perde aquela força, porque não preparou outro para estar no lugar. E Pedro olha e fala assim, olha, não pode ficar vazio esse lugar. Está lá no jogo, irmão, percebeu que saiu um, pega emprestado das irmãs. Aqui nessa igreja cristã faz isso? Porque o espaço não pode estar vazio. Irmão, não pode estar vazio o espaço, tem que cumprir a ordenança de Jesus, aleluia. Porém, quando Jesus fala que cai em Jerusalém, até que do alto seja revestido, a Bíblia diz que a igreja continua unânime em oração, inclusive a irmã Maria, inclusive a mãe de Jesus. A irmã Maria estava lá unânime em oração, e a Bíblia diz que veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa, aleluia.
Sabe por aquilo que eu falei para vocês anteriormente? Jesus não gosta de casa vazia. Jesus queria encher eles do seu Santo Espírito, aleluia. Queria encher a igreja com o seu poder, aleluia. Porém, Matias e Manquero, Matias continuava lá. E no dia da igreja ser revestida do poder de Deus, Matias já estava lá na função de apóstolo, aleluia.